Prazer, eu sou Rafael Branco e nesse vídeo eu vou responder rapidamente as 15 perguntas mais frequentes sobre bastões. Para que serve um bastão Dorje? Bastões são ferramentas e sua função é ampliar energia. Como, por exemplo, megafones ampliam voz e som, um bastão tem a função de ampliar a energia emanada por nós. Do que é feito um bastão Dorje? São 3 elementos básicos que formam um bastão Dorje. Um cristal de quartzo branco, bruto, com ponta, também chamado de cristal lemuriano, e uma ametista que nós chamamos de dente de ametista por causa do seu formato. Um tubo de cobre envolto em uma espiral também de cobre. Qual a diferença entre um bastão Dorje e um bastão Atlante? O bastão Atlante, ou Atlantis, dependendo do idioma, ficou famoso pela sua ligação com o nome da cidade perdida de Atlântida e sua civilização, os Atlantes. Ele é um bastão famoso, porém a adaptação que temos hoje dele é muito simples, sendo um tubo de metal com um cristal na ponta. Digo que a adaptação atual é muito simples, pois o original era feito em ouro puro e seu cristal era perfeito, capaz de cortar com facilidade até vidro. O bastão Dorje atual é baseado no Dorje tibetano. Não há relação direta com Atlântida ou com os Atlantes. Ele é composto por mais elementos e uma maior complexidade na sua montagem, obrigatoriamente respeitando os materiais propostos e suas qualidades. Existem bastões falsos? Depende da interpretação de cada um, mas na minha visão, sim, há falsificação e muita. Além do engano que é comum ver online de pessoas chamando bastões Atlantes de Dorje e vice-versa, fácil agora identificar a diferença dos dois vendo este vídeo, existem no Brasil empresas produzindo bastões em escala industrial e vendendo nos mercados online, porém estes, em sua maioria, são feitos com um metal muito simples, o latão, mesmo utilizado em latas de ervilha e milho, e suas pedras são falsas, sendo na verdade peças de plástico imitando pedras reais. Um bastão não é um enfeite, é uma ferramenta séria, utilizada para ajudar as pessoas nos seus processos de autocura, inclusive. Na minha visão, utilizar um pedaço de plástico para fazer isso seria tão absurdo quanto um cirurgião utilizar uma faquinha de plástico de festa de aniversário como bisturi. Minha opinião. Como funciona um bastão Dorje? Nós emanamos energia por todo o nosso corpo, mas através da palma das mãos, essa canalização é melhor controlada e direcionada para o efeito desejado. Ao segurar o bastão firme com a mão, você estará emitindo esta energia para dentro do tubo de metal, área chamada de câmara de energização. Lá a energia fica condensada, sendo puxada pela base do cristal, que tem por natureza a propriedade de captar energia pela sua base e emitir pela sua ponta. Durante este movimento, a energia vai receber o estímulo do espiral de cobre, que fará com que a emanação aconteça em rotação até o cristal, saindo pela ponta, abrindo um cone energético, com uma lanterna emitindo luz. A ametista é uma pedra de defesa, criando um campo que repele qualquer energia negativa ou deletérica que possa retornar como refração da emissão do cristal, protegendo assim tanto o terapeuta quanto o paciente. Como podemos medir a capacidade de ampliação de um bastão? Através da radiestesia. Pode-se medir a ampliação de um bastão utilizando o biômetro de Bovis e um pêndulo. Você inventou os bastões? Não. Os bastões Dorje modernos foram idealizados pelo terapeuta e escritor José Carlos Palermo na cidade de Santos no início dos anos 2000. Ele procurou ajuda para a confecção dos bastões e, junto com o Krius, também terapeuta e um artesão de vida toda, montaram a versão atual do bastão Dorje, adaptando o Dorje tibetano a um bastão moderno com materiais viáveis na nossa realidade. Você tem uma fábrica? Não, não tenho e não pretendo ter. O foco do trabalho da Luz e Arte é manter a arte através do artesanato trabalhando para a luz, daí veio o nosso nome. Sendo assim, qualquer processo industrializado ou de linha de montagem, etc., não condiz com o nosso projeto original. Todas as ferramentas que produzimos, desde os bastões aos orgonites, são feitos à mão, um a um, pois acreditamos que o conhecimento sobre a ferramenta e a nossa energia são empregadas no trabalho, o tempo todo, e geram um diferencial no resultado, que já nos foi passado diversas vezes em feedbacks e respostas de clientes. Por que começamos a usar bastões? Na verdade, olhando historicamente a ferramenta e os conceitos envolvidos, nós não começamos a usar, e sim retornamos a utilizar. O uso de bastões e similares são registrados na história desde antes do período da Revolução Neolítica, também chamada de Revolução Agrícola. Estamos falando de eventos que aconteceram em torno de 12.500 anos antes de Cristo, sendo quase 15.000 anos antes de nós. Na sequência da história, podemos ver bastões sendo usados pelos sumérios,
pelos egípcios em toda a sua história imperial, desde o período pré-dinástico até o final do período ptolomaico, e eu estou falando de um império que durou mais de 5.000 anos. E ainda posteriormente a isso, o uso em civilizações grega, romana, chino-tibetana e até a história moderna, com seu uso já bastante alterado do original, mas presente discretamente até o século XX. Falar de história dos bastões pode render um vídeo de 1 hora só com esse tema. Seria bem legal poder falar um pouquinho mais sobre essa história. Se vocês quiserem um vídeo sobre isso, é só pedir. Os bastões são produzidos em diferentes tamanhos? Sim, eles são produzidos em 3 espessuras de tubo, então nós chamamos eles de pequenos, médios e grandes. As pedras são adequadas nos tamanhos para que deem encaixe nessas diferentes espessuras de tubo. Qual tamanho você indica para o uso? A ampliação energética de um bastão é relacionada ao volume de material empregado, ou seja, quanto mais metal e maiores forem as pedras, maior será a ampliação da ferramenta. Então nós indicamos para que trabalhos coletivos, onde exista uma egrégora grande de trabalhos e várias pessoas envolvidas, qualquer tamanho vai atingir o resultado desejado. Porém, caso você pretenda utilizar o bastão singularmente, em você mesmo, na sua casa, tratando pessoas individualmente, no seu consultório, nós aconselhamos que utilize o médio ou o grande. Se um bastão quebra, ele tem conserto? A grande maioria das quebras de bastão são resultados de queda, normalmente partindo das pedras. Neste caso, há conserto sim, basta remover o pedaço da pedra que ficou dentro do tubo e afixar uma nova no lugar. Onde são usados os bastões? Posso citar alguns exemplos. Casas de cura em geral, centros de terapias integrativas, na aplicação de Reiki, apometria, antigoécia. Tem um exemplo de Porto Seguro que utilizam bastões de uma casa kardecista. Temos exemplos também em terreiros de Umbanda e casas de Umbanda moderna. Exemplos estes de um grande amigo, Marcos Bechara, que aliás eu vou colocar a descrição aqui no vídeo do material do canal no YouTube dele, excelentes vídeos com conteúdos maravilhosos. Outro exemplo é a minha amiga Cláudia Moritz, lá de Vila Velha, no Espírito Santo, mestra de Reiki e terapeuta, desenvolveu um curso sobre bastões, está com turmas bem legais e muitos deles já falaram comigo diretamente. Um beijão para você, Cláudia, para todo mundo do curso. Outro grande exemplo, Sônia Oliveira do Espaço On aqui de Santos, mestra também em terapias integrativas, professora também em muitos cursos. Beijo para você também, Soninha. Vou citar novamente José Carlos Palermo, idealizador dos bastões Doge modernos. Ele utiliza no consultório dele e muitos terapeutas utilizam os bastões na casa da Luz Santos, que é a casa que ele dirige. Também posso citar o uso de bastões na cartomancia. Todos os citados no vídeo estarão com os seus links e suas referências citados aqui abaixo na descrição do vídeo. Podemos usar bastões em crianças e animais? Sim, em crianças o uso é normal. Uma estrutura humana com 7 chakras principais, 7 corpos sutis, tudo normal. Em animais também pode utilizar, porém eu vou pedir um pouco de atenção nisso. Todos os animais são mais sensíveis a energias sutis do que nós no estado humano, principalmente os felinos. A exposição para eles deve ser bem curta, sendo de 1 minuto o tempo médio. Se o animalzinho estiver velhinho, doente, uns segundos a mais. O bom é aplicar neles durante o soninho. Estão dormindo tranquilos? Utiliza. Caso ele acorde durante a aplicação e olhe para você, é o sinal nítido que já foi o suficiente. Expor eles a um excesso causará uma euforia no animal, por excesso energético, que ele de alguma forma vai dissipar, correndo, pulando, mordendo, atacando, dependendo do perfil do animal. Então, muito cuidado com a aplicação em animais. Pegue leve com eles. Última pergunta. O bastão pode ficar junto com outras pedras? Absolutamente. Ele pode ficar no seu altar, junto com a sua coleção de pedras, junto com outras pedras específicas de limpeza como a selenita, por exemplo. É comum também me perguntarem se é bom expor o bastão ao sol, tomando um banho de sol. Pode também, sem problema. Isso vai mudar um pouco a coloração do bastão durante o processo de oxidação do metal com o tempo, mas não há problema algum. Limpando depois ele, vendo o vídeo que eu fiz anteriormente sobre limpeza de bastão, limpando ele vai voltar à cor original sem problema nenhum. Respondi de forma mais breve possível as 15 perguntas mais frequentes sobre bastões. Agradeço a sua atenção, obrigado por ter visto o vídeo. Deixa um like aqui embaixo. Siga o canal da Luz e Arte, pretendo manter agora uma produção de vídeos de diversos temas. Você quer pedir algum tema, você quer que eu explique melhor alguma coisa que foi falado rapidamente nesse vídeo, peça aqui nos comentários. Muito obrigado, grande abraço a todos.